funcionando certinho, tá com áudio. Quando você quiser começar, a gente pode começar. Perfeito? Tá tudo certo. Deixa eu só colocar o cordãozinho aqui pra. Sem problemas. Bora lá. Deixa eu pegar as perguntas. Você tá em qual semestre da FMU? Eu tô no quarto. E o que você tá achando? Cara, eu tô gostando bastante. Esse semestre eu acho que os assuntos estão bem mais dentro do que eu gosto, né? De abordar até mesmo o meu perfil. Pô, bacana. Eu tô no terceiro semestre. É, eu fazia na FMU, só que eu fiz uma transferência para Cruzeiro do Sul, que é logo descendo, né, ali na São Joaquim. Só que eu gosto tanto do ambiente da FMU, da Atlética, das ligas. Eu faço parte da liga acadêmica da FMU. Que aí eu não resisti, eu pedi pra entrar. Eu falei, nossa, por favor, você tem que fazer uma exceção pra mim. E aí eu tô aqui. Eu comecei recentemente nessa pasta de acadêmico. A proposta tanto dessa entrevista é que a gente consiga aproveitar o mês da visibilidade dos autistas, né, para conscientizar, né, porque a gente gosta de padronizar, né, mês de janeiro é o mês branco, mês de abril é o mês da prevenção ao suicídio. Eu acho que é uma pauta interessante, só que essas questões deveriam ser tratadas o ano inteiro, né? Sim. Tipo, parece que é só um marketing meio capitalista do que realmente vamos lá trabalhar, vamos fazer isso acontecer, sabe? É o que eu sempre falo no meu perfil, cara. É uma época que políticos, até falo, até cito, o pessoal sempre acaba criando guerra política, mas eu falo, independente da ideologia, cara, do partido político, os caras estão, desculpa o termo, mas estão um pouco se fudendo pro povo. Os caras querem fazer marketing ali em cima da data e acabou. Infelizmente é isso. Não, com certeza. Eu acho que a gente até pode começar nas perguntas, porque realmente é muito sobre isso, né? Primeiramente, eu gostaria que você pudesse se apresentar, né? Quem é você, o seu curso, como você se identifica. Acho que pensando nessa introdução. Tá. Meu nome é Wallace Delira, né? Eu sou autista nível 1 de suporte. Eu estudo psicologia na FMU também, né? Já participei de alguns eventos da Atlética Gávea também. Eu tenho muito respeito pela presidente, inclusive, a Mavi. Pô, fico feliz. E assim, cara, eu crio conteúdo sobre autismo para o meu Instagram, né? Atualmente eu tô com, acredito que 117 mil seguidores, algo assim. E eu nunca esperava que fosse crescer tão rápido minha página, né? Porque eu só Sim, comecei desabafando a respeito do que eu sentia. Foi uma orientação até da minha psicóloga, porque eu falei para ela, né? Olha, eu vejo outros autistas falando sobre autismo nas redes sociais, né? E eu acho bacana. Aí ela me falou, né? Por que você não faz isso também? Só que o problema é que começou a surtir muito efeito, chegou muita gente, e aí, poxa, você vai encontrando ali pessoas semelhantes a você, você vai encontrando outras famílias, algumas em situação de vulnerabilidade extrema, e aí sim. você acaba se compadecendo. E hoje eu me tornei um ativista, né? Já mais consolidado. No ano passado, 2024, eu fui considerado um dos 25 mais influentes do Brasil, né? No ramo da neurodiversidade. Parabéns. E estamos aí, tentando. Também sou escritor, tenho uma clínica com preços acessíveis e sociais. Eu não atendo, apenas faço a administração, o marketing ali, porque eu não posso atender ainda, né? Estou estudando para isso, mas tenho uma sócia que faz esse trabalho de forma perfeita, inclusive me ajuda muito com alguns assuntos da faculdade. E eu tento conciliar hoje a minha vida Uhum. com trabalho, estudar e também fazer ativismo, que é algo que eu não consigo mais largar também. Não, eu acredito que seja muito importante quando você cria essa rede de apoio, principalmente no Instagram, que a gente usa tanto hoje em dia, né? O que significa para você o mês do orgulho do autismo? A gente conversou brevemente anteriormente que é usado como marketing, não é tão aprofundado.
Você consegue ver essa questão na rede, na sua rede do Instagram? Você consegue ver como funciona? Como é isso para você realmente, o mês do orgulho autista? Olha, eu acho que tem duas datas sobre o autismo que hoje são, infelizmente, datas comerciais, Sim. né, para que as pessoas vendam muito, por exemplo, isso aqui que eu estou usando, e inclusive eu já perdi a graça de utilizar o meu cordão, porque hoje em dia tem pessoas que não são autistas utilizando, hoje em dia tem pessoas que, por desinformação, para tentar, até de certa forma, genuína, ajudar a causa, acabam utilizando o cordão, mas isso acaba prejudicando, né? Porque esse cordão é para identificar pessoas autistas, né? E também pela utilização que eu já sofri também, eu evito muito. Eu acho que só em situações mais extremas, assim, que eu utilizo o cordão. Mas eu vejo tanto o mês da conscientização do autismo, que é abril, e o mês do orgulho autista, em junho, como duas datas que hoje se tornaram completamente comerciais e também datas de palanque político, porque há muitos políticos Uhum. que se utilizam da causa para poder ganhar voto e depois que são eleitos nos abandonam. A gente viu recentemente a tentativa de destruição do BPC, que é o benefício de prestação continuada, e muitas famílias em situação de vulnerabilidade iriam perder a concessão desse benefício, Sim. e nós lutamos arduamente para que isso fosse cessado. E acabou que foi vetado pelo presidente da República, e no final de tudo, os políticos, né, deputados, ambos, de ambas as ideologias, muitos votaram favorável a esse projeto. Eles estavam, né, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo falando que lutam e amam os autistas, mas que hipocrisia, né? Porque, cara, como é que tu fala que ama os autistas, que luta pela causa, sendo que chega numa data tão importante, você acaba destruindo ali, tentando vilipendiar os nossos direitos. Então, eu acredito que viraram datas comerciais, Sim. que os autistas poucos são escutados, as mães atípicas poucos são escutadas, e tem gente querendo tomar o protagonismo da gente, né? Tomar a nossa frente nessas datas. Interessante. Acho interessante que a sua resposta, ela já direciona para duas perguntas minhas, né? Que primeiro, acho que devido ao Instagram, as redes sociais, TikTok, eu não sei se você já assistiu aqueles vídeos. 5 sinais de que você possivelmente é uma pessoa TDAH. E aí, tipo, a pessoa já se informa incorretamente e fala, nossa, eu sou uma pessoa com TDAH, eu sou uma pessoa com borderline, com... banalizando realmente, às vezes por não saber como funciona, por não ter acesso a um atendimento profissional de qualidade, né? Como você vê isso no autismo hoje em dia? Porque, como você falou, as pessoas usam, até às vezes na intenção de contribuir com o movimento, do orgulho, e na intenção de realmente ajudar, só que não está ajudando, né? Realmente está desentendendo realmente o conceito do cordão. Então, quando você me chamou e a gente meio que abordou um pouquinho sobre alguns assuntos, se eu não me engano, você me falou um pouquinho sobre essa questão, né, do autodiagnóstico. Sim, E o que eu achava disso? Esse é um assunto bem polêmico, né? Porque a qualquer momento podemos ser cancelados aí por falar sobre isso, mas vamos lá. Eu não costumo fugir desses assuntos, porque eu acho que fazer ativismo é isso. É importante você se posicionar perante muitos assuntos, né? Independente de errar ou não, nós muitas vezes vamos estar errado mesmo, né? Mas tentando acertar. O que eu acho sobre o autodiagnóstico, né? Sobre essa situação que você falou, muitas pessoas postando vídeos no TikTok, postando vídeos no Instagram, falando: eu acho que eu sou autista por conta disso, por conta daquilo. Eu acho isso um tanto quanto periclitante, é muito perigoso, com certeza. porque, assim, o autodiagnóstico, ele é importante, ele é um caminho, mas você deve guardá-lo para si. Se você tem uma desconfiança, você precisa procurar ajuda especializada, porque nem sempre vai ser autismo, nem sempre vai ser TDAH, são transtornos muito sérios.
que as pessoas costumam romantizar, né? Sim. Eu, por exemplo, nas minhas redes eu não gosto de romantizar. Eu posto algumas notícias boas, comento, mas eu sempre falo sobre o lado difícil e de tudo que eu passei na minha vida, né? Até mesmo agora eu escrevo alguns livros, né? Eu estou escrevendo atualmente uma ficção e nessa ficção eu coloco bastante sobre a minha vida. Mas até mesmo dentro dessa ficção eu tive a responsabilidade de falar o lado difícil do autismo também, né? Uhum. Porque as pessoas, obviamente, vão se sentir representadas por um personagem autista ali, mas elas precisam entender o quanto o autismo é algo complicado, é difícil, Sim. né? Então me deixa bastante frustrado quando eu vejo pessoas, tanto no Instagram quanto no TikTok, postando, eu acho que eu sou autista por conta disso, disse aquilo. Não, cara, você não é autista até você ter um laudo, né? E tem muitas pessoas que, mesmo com o laudo em mãos, essas pessoas procuram outros profissionais para Sim. Entender confirmar a realmente, né? veracidade, né? Como foi o meu caso, por exemplo, aos 10 anos eu tive o meu primeiro subdiagnóstico, mas quando adulto eu já tive o diagnóstico de 3 especialistas também, porque eu tive muito daquela sensação de não pertencimento também dentro Uhum. da própria comunidade do autismo, até entender o que se tratava a terminologia espectro, né? Que parte do princípio da neurodiversidade. Então, eu vejo como algo a ser combatido, né? Pode ser meio duro o que eu estou falando, mas necessário na minha visão, porque acaba atrapalhando, infelizmente, não tanto autistas nível 1 de suporte, né? Como eu, que estou nas redes sociais falando de forma um pouco mais abrangente, Uhum. né? Mas mesmo assim, acho que atrapalha bastante também. É um pouco redundante falar isso, mas atrapalha bastante, porque acaba isentando as dificuldades de quem é autista nível 1 e Sim. acaba prejudicando de forma gradativa aqueles que têm um nível de suporte maior, como o nível 2, o nível 3, né? Então, eu acredito que o autodiagnóstico é um caminho, mas um caminho que deve ser guardado para si. Se você acredita que é autista, você vai até 1 ou 2 especialistas. Sim. Se você tem essa desconfiança, guarde para si, não torne É público. um Eu vejo primeiro muita... passo, realmente, né? Um primeiro passo É, para poder investigar e realmente saber o que. eu vejo muita gente criando conteúdo sem ter diagnóstico. Isso é preocupante. Isso Aí, é muito preocupante. nessa questão, quando a pessoa realmente começa a propagar informações falsas, aí eu acho que já fica bem mais complicado, né? A gente adentra o âmbito da fake news aí, Sim, porque essas pessoas elas estão compartilhando informações falsas, querendo ou não. Muitas vezes elas estão compartilhando sintomas que não são necessariamente do autismo. Nós estudamos psicologia e você sabe que há muitos sintomas sim, que são apenas comorbidades, condições associadas, que não necessariamente são sintomas de autismo. Para você ser autista, você tem que ter nascido autista, você tem que ter uma causa majoritariamente hereditária, mas também ambiental, né, uma porcentagem ambiental. Então, apesar da gente não ter descoberto ainda de forma enfática as causas do autismo, eu vou falar por mim, eu nasci autista, tive prejuízos significativos durante a vida, então, com base nos 3 pilares diagnósticos, que são dificuldade de comunicação, dificuldade de socialização, padrões de comportamento restritos e repetitivos, uhum, aí sim eu pude finalmente ter o meu diagnóstico e entender que eu funcionava diferente das demais pessoas, apesar de hoje ter tido um processo evolutivo muito bom. sim. Mas é perigoso sim as pessoas criarem conteúdo sem ter um diagnóstico em mãos, né? Não, bacana. Eu acho até um pouco cômico que você passa em uma banca de jornal, eles vendem esse cordão como se não fosse nada, sabe? Como se fosse um cordão de um time de futebol. Aí você pode comprar, Vou colocar a usar. chave ali. Pode comprar, usar sem problema algum. É, você poderia falar um pouco, se você não se importasse, como foi o seu desenvolvimento na escola, até chegar na faculdade? Porque você mesmo disse que hoje você é uma pessoa ativista, você tem um bom desenvolvimento durante a graduação, mas como que foi esse processo até você poder se identificar, você ter um diagnóstico de uma pessoa com espectro autista? Se você puder falar da sua infância, adolescência,
Como que foi para você? Cara, eu vou falar dividindo em duas partes, assim. Por favor. Quanto a fora do âmbito letivo, né? Eu tive muitas dificuldades, né? Eu sempre tentei me encaixar em grupos seletos, né? Muitas vezes em grupos de pessoas das quais eu respeito profundamente, mas não tinha os mesmos ideais, não compactuava, não gostava, não tinha os mesmos gostos, mas para tentar me enturmar ali, eu tentava me Uhum. encaixar nesses grupos, porque eu me sentia muito diferente dos demais pares da minha idade. Então eu falava, cara, alguma coisa acontece comigo. E desde criança eu sempre fui, né, fui muito atípico. Quando eu era Sim. pequeno, eu tinha muitos comportamentos relacionados, por exemplo, à minha hipersensibilidade, né? Como a hipersensibilidade tátil, era muito difícil para minha mãe colocar meias com linhas soltas em mim, né? Eu sempre tive uma seletividade alimentar tremenda, por Uhum. exemplo, eu costumo falar com todo respeito e perdão a Deus pela palavra, porque eu sou um cara cristão, mas a Sexta-feira Santa é muito difícil para mim porque eu não gosto de peixe, cara. Mas todo mundo só come peixe, então eu acabo ficando ali meio naquele limbo Pô, ali, é interessante isso. falando não vou comer carne porque ninguém tá comendo carne, mas comer alguma outra coisa aqui. Mas assim, eu sempre tive muitas dificuldades e na escola o ensino fundamental foi um pouquinho melhor, né? Mas foi ali que eu demonstrei muitos comportamentos, né? Além de comportamentos que eu já apresentava em casa, na rua e etc. Por exemplo, sempre fui um menino que, enquanto as crianças brincavam na rua, com 6 anos de idade, eu colecionava panfleto político para decorar os números, eu estava assistindo horário político ali. Então, eu sempre gostei de umas coisas muito diferentes de coisas da minha idade, né? Sim, Apesar de hoje em dia eu já estar mais adaptado e querer também aproveitar minha vida, porque eu não sou de ferro também. tá Mas, certo. mas assim, cara, no meu ensino fundamental eu tinha redações de cunho muito triste, eu estava entrando em um processo de depressão, conjuntamente aos meus comportamentos já atípicos, que uma professora vinha Uhum. percebendo, ela chamou a minha mãe, né? Por motivos que eu não sei, a minha família decidiu não prosseguir naquela época. Acredito eu que por falta de informação sobre a Não, condição também, né? E porque eu tinha somente 10 anos, isso aconteceu em 2009. Então, assim, não tinha muitas informações sobre autismo, né? Então, eu fui crescendo com tudo isso, assim, se acumulando em mim no ensino médio. Cara, foi a época mais difícil da minha vida, né? Porque eu tava numa sala que, olha, cara, até hoje eu não sei como ninguém da sala apareceu para me conquistar ou para me rebater aí nas redes, porque eu sempre falo o quanto eu detestei o ensino médio. Apesar de eu tirar notas boas, eu uhum. faltava, às vezes, fingia que ia para a escola para não ter que lidar com as pessoas da minha sala de aula. E isso piorou no terceiro ano, onde eu via pessoas fazendo bullying, praticando racismo, tudo isso com a anuência da diretoria. Por conta de ser uma escola particular, eles não iam querer perder Os alunos, né? clientela, no caso. Então, eles passavam, sim, a mão na cabeça desses alunos e davam uma punição mínima. E isso daí me deixava muito chateado, porque enquanto era chamado de estranho, esquisito, eu tinha um Uhum. amigo que era chamado de macaco, né? Então ali você viu o capacitismo e o racismo lado a lado Sim. acontecendo e ninguém fazia nada. Só que quando eu entrei na faculdade, né? Acho que, se eu não me engano, eu tinha 22, hoje eu tenho 26, acho que 22 para 23, não lembro muito bem. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já estava bem mais preparado. E aí eu encontrei um amigo meu que eu queria até mandar um abraço, como vai sair Por público aí, favor. é o Nicolas. Ele é um cara muito inteligente e assim, a gente até disputa a inteligência dentro da sala de aula entre nós dois e é muito gostoso essa Que disputa bacana. porque um acaba crescendo o conhecimento do outro, então isso é bem legal. E é um cara muito sensível quanto à causa autista, porque ele trabalha com crianças autistas, então Uhum. ele me entende completamente. Às vezes a gente até fala sobre algumas características minhas e damos risada, mas no bom sentido, né? Dentro do respeito ali, Não, tá certo. como controle inibitório, mas a faculdade foi muito melhor para mim, não posso negar. Foi Entendo. muito bem acolhido pelas pessoas da faculdade
né? Muito acolhido também por muitas pessoas da Atlética H, não vou mentir, não. Fico muito feliz. A presidente de vocês, ela foi sempre muito gente boa comigo, gosto muito dela, gosto muito do pessoal que faz parte da Atlética também, né? E, cara, sempre fui muito bem recebido ali. É um ambiente Interessante. que eu me dei melhor. A faculdade, eu acredito que foi o melhor ambiente letivo para mim. Interessante. Nas aulas de psicologia, principalmente de desenvolvimento, psicologia social, a gente vê como é importante essa fase da puberdade, da adolescência, no contexto escolar, né? E pensando em crianças com autismo, crianças que não foram diagnosticadas, a falta do preparo de professores, de tutores, influencia muito em como a pessoa se desenvolve, né, durante as aulas, em como ela se sente incluída. É muito interessante. Eu tenho um irmão de 13 anos agora, que ele é uma criança autista. E é muito engraçado, ele vê o mundo de uma forma muito diferente, ele tem um suporte nível 2 e ele tem aquilo ali. É muito interessante ver como ele reage na escola. Só que é complicado porque quando você compara uma criança de 13 anos, neurodivergente, uma criança sem o autismo, são desenvolvimentos diferentes, são necessidades diferentes que, tipo, hoje, graças a Deus, o meu irmão ele tem a possibilidade de conseguir esse suporte, mas muitas crianças não conseguem, né? Eu vou falar uma coisa para você que me emocionou muito no sábado. Que dia é hoje? Acho que hoje é dia 28, né? Dia 28. É, Nós estamos gravando aqui no dia 28. No dia 26, eu dei uma palestra, né, numa ONG, né, que já tem 2 anos que eu palestro lá, todo aniversário dessa ONG eu vou. uhum, Graças a Deus tem crescido muito o projeto, sempre que eu vou sou muito bem recebido, mas dessa vez foi uma garotinha nova lá, né, junto com a mãe dela. E eu criei um vínculo emocional muito forte com essa garotinha. Por quê? Porque ela me relatou. Eu estava dando a palestra, aí foi aberto para a roda de perguntas. E aí ela me perguntou como eu me sentia sendo autista e se quando eu era criança eu era inteligente. E aí eu peguei e contei para ela. Aí expliquei de uma forma mais didática, pois se tratava de uma criança e eu tenho um carinho muito especial por crianças, né, animais também, porque são seres puros e inocentes na minha visão, e nós devemos tratar com carinho, né, porque a gente já vive em um com mundo tão certeza. hostil e cheio de ódio, mas essa menininha me emocionou no dia, cara, porque quando ela recebeu o microfone de volta, depois de eu ter respondido a pergunta dela, ela disse que se sentia fracassada, que se sentia burra. Por quê? Porque os coleguinhas da sala de aula diziam isso para ela, né? Então você vê o quanto a gente tem um abismo entre pessoas que possuem condições de ter um tratamento adequado, de ter as intervenções adequadas, de se adaptar, Sim, né? E pessoas que estão ali não em uma situação de extrema vulnerabilidade necessariamente, mas que não possuem as mesmas oportunidades de adaptação. E isso me incomoda muito. Acho que esse é o maior motivo de eu continuar fazendo ativismo. Mas ali, pelo menos, eu ganhei uma amiguinha ali, ganhei uma admiradora não, tá e certo. tirei uma foto com ela ali. A mãe dela me pediu. E foi muito bacana, assim. Foi uma experiência assim que ela falou que eu era o primeiro amigo dela. Ah, que Então, tipo fofo. assim, cara, para mim foi bem impactante. Eu não gosto de chorar na frente das pessoas, mas aquele dia eu me segurei ali, fiquei no evento ali assim, abaixando a cabeça para fingir, né? Então você vê que realmente o que você falou é uma realidade assim enfrentada, né? O abismo social que a gente tem. Muito bonito, Wallace. A próxima pergunta era realmente sobre isso. Como você enxerga o papel da autodefensoria dos autistas falando por si próprio para criar essa rede de apoio, para criar esse movimento? Porque, como você falou na sua história, inspira outras pessoas, né? Vejo que, querendo ou não, a maior parte das pessoas, dos pais que vão, são mulheres, né? Mães, né? Que vão atrás, procuram saber como entender o autismo, né? Eu vejo, acho que isso é muito bonito. Eu vejo como essas mães elas procuram entender como que o autismo funciona para tentar ajudar a criança, porque a criança não possui suporte do governo,
não possui suporte da escola. E aí pessoas como você conseguem ver aonde elas podem chegar, né? Muito essa perspectiva, não só alguém que está ali por você, mas ver alguém como você que está na faculdade, que estuda, que se encaixa, tem um lugar na sociedade, né? Tem um papel fundamental na sociedade. Né? Então, isso daí que você falou é algo que eu luto muito também, que é para que mais pessoas, não somente autistas, mas mães atípicas também, passem a criar conteúdo e falar sobre autismo, porque quanto mais a gente falar, mais a condição é propagada e a gente consegue informar. Eu já falei muitas vezes isso para as pessoas das minhas redes, que sozinho eu nunca vou conseguir. Eu preciso, por exemplo, de pessoas fazendo o que você está fazendo, né? Se propondo o que a Atlética está fazendo, chamar uma pessoa autista para falar, dar espaço, né? E só que eu preciso que não somente eu fale Sim, ou poucos, 2 ou 3 ativistas falem. Eu preciso que mais pessoas falem sobre as suas experiências, que mais pessoas sejam chamadas, né? Eu queria que, por exemplo, pessoas famosas com condições, sim, né, pudessem, porque são muitos que têm filhos autistas e familiares autistas, poderiam falar, dar visibilidade, mas acaba que por algum motivo pessoal, pode ser, ou às vezes até mesmo por vergonha, não pelo sei, preconceito, né, ainda que ou existe. preconceito, não sei, mas eu gostaria que muitas pessoas famosas também se rebelassem contra isso, né, contra o capacitismo que a gente vive na sociedade. Eu não sei se você chegou a ver, mas eu, por já ter sido diretor do Autistas Alvinegros, né, que é um movimento de inclusão social do Corinthians, eu tive uma amizade muito forte, tenho até hoje uma amizade muito grande com o goleiro Cássio, né? Hoje ele está no Cruzeiro. Ontem ele chorou, né? E eu acabei, pô, ficando bem triste, né? Porque eu conheço ele, é um grande amigo, assim, que um dos piores momentos da minha vida, ele estava lá me dando um apoio que eu nunca citei publicamente, e Uhum. ele também nunca citou publicamente porque ele faz as coisas de coração, mas ele é um cara que, por exemplo, ele fala sobre o assunto. E, poxa, é o Cássio, é uma pessoa que tem uma visibilidade muito grande, que traz ali pessoas para dentro da causa. Por exemplo, depois que ele falou muito sobre autismo, que ele passou a expor, depois que eu cheguei a gravar uma matéria com ele no Globo Esporte, veio para o meu perfil muitas pessoas que não eram autistas e nem Interessante possuíam isso. familiares autistas. Então, olha só como é que é importante as pessoas falarem, né? Uhum. E eu quero, por exemplo, que essa menininha que eu conversei no sábado, que eu fiquei emocionado com ela, eu quero que ela tenha autonomia, que ela cresça e ela possa palestrar um dia no meu lugar. Eu Uhum. quero que ela possa estar à minha frente, porque vai ter um dia que, poxa, eu não vou mais estar ali com a mesma energia, o mesmo foco para palestrar. Eu vou Sim, ter muitas outras prioridades e também vou estar envelhecendo também, né? Não é sempre que a gente pode estar com esse gás todo, mas eu quero mesmo que outras pessoas apareçam no cenário do ativismo, que mais pessoas tenham uhum. espaço e que, como a gente disse, né, esse abismo social caia cada vez mais, que nós temos Sim, mais políticas públicas, que o governo, independente se for um governo de esquerda ou de direita, que proporcione ao menos uma chance, uma oportunidade sim, de pessoas com deficiências crescerem, porque nós precisamos disso. Né? O autismo é uma deficiência não visível. E sendo uma deficiência não visível, imagina as pessoas que são invisíveis aos olhos da sociedade, como uhum. são pessoas periféricas. Tem um projeto que é o Rafa na Perifa, lá de Grajaú. 2 amigas minhas conduzem esse projeto, 2 mães atípicas. E, cara, é extremamente incrível ver o que elas fazem e o quanto elas mostram o esquecimento de famílias atípicas e autistas dentro das favelas. Então, eu acho que é um cenário que nós precisamos mudar urgentemente. Sim, eu acho que é uma coisa que a galera deixa de lado, né, realmente, esse foco. E para a gente encerrar, né, a nossa reunião, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para outras pessoas que estão começando a entender a identidade com autismo, ou para as pessoas não neurodivergentes mesmo.
pensou nesse mês do orgulho do autismo, que, querendo ou não, é um mês importante, é um mês que a gente pode pegar essa oportunidade e usar o máximo possível. Uma mensagem, acho que seria interessante. Olha, primeiramente, né, eu queria agradecer a você, Heitor, por ter me convidado. Eu quero agradecer também ao pessoal da Atlética Gávea pela oportunidade de eu estar participando. Admiro muito uh, a composição da diretoria de todos vocês, né, o trabalho incrível que fazem e a forma respeitosa como tratam os calouros, como me trataram, por exemplo, sabendo já que eu era uma pessoa autista, porque eu já tinha avisado antes para uma colega da Atlética e Uhum. ela reverberou um pouquinho, eu fui muito bem tratado, isso daí me deixou muito feliz. Eu gostaria de dizer que as pessoas autistas, né, que lutem, né, que apareçam. Eu sei que é difícil, porque para mim foi muito difícil começar, mas eu sempre me dei muito melhor com as câmeras, né? Eu gosto muito de escrever. Eu uso o meu notebook para escrever livros e textos, mas quando se trata de autismo, às vezes eu perco um pouco a paciência para escrever e prefiro falar tudo aquilo que eu penso. E eu Sim, quero mais pessoas falando o que pensam, mais pessoas falando sobre autismo, desmistificando a condição, porque hoje em dia se tem muitos estigmas. Por exemplo, as pessoas olham para mim, me veem tatuado, não conhecem a minha vida, uhum. e quando eu erro, as pessoas se frustram muito. Elas pensam, nossa, mas ele é autista, como é que ele errou? Pô, mas eu sou um ser humano. E como ser humano, eu sou falho também. Eu vou errar e vou acertar, né? Então, eu preciso que mais pessoas autistas apareçam para demonstrar as nuances do transtorno do espectro autista. Eu preciso que mais pessoas falem sobre o autismo em mulheres também, que é um assunto muito importante e esquecido. Mulheres são majoritariamente diagnosticadas com outras condições, com diagnósticos equivocados, quando na verdade é um diagnóstico de autismo. Sim. Dizem que há uma prevalência de que para 4 meninos diagnosticados com autismo, há uma só menina, e eu não acredito, sinceramente, nessa pesquisa, porque eu acho que mulheres, elas seguem os padrões convencionais que são impostos pela sociedade, e isso acaba gerando muitas comorbidades. Mulheres, elas são diagnosticadas tardiamente por conta de um preconceito social, e não somente por conta de causas genéticas, hereditárias. Sim, Então, nós sim. temos que dar atenção também para as pautas mais sociais que envolvem o autismo também, porque toda deficiência não visível envolve causas sociais também. Nós temos também que falar sobre autistas pretos, que também estão na periferia, muitas vezes abandonados pela sociedade e muitas vezes não têm nem acesso sequer ao diagnóstico. Eu converso Uhum. com muitas pessoas autistas é, que têm muito orgulho de dizer: eu sou autista, eu sou preto, eu demorei para conseguir o meu diagnóstico, mas eu estou aqui. E eu me orgulho muito desses amigos porque eles estão realmente lutando perante uma sociedade tão hostil. E eu quero que mais pessoas falem sobre autismo para que essas pessoas que são esquecidas, para que as minorias esquecidas possam ser lembradas pela sociedade. Então, o meu recado é que as pessoas apareçam, né? Pessoas Uhum. autistas levantem os punhos aí para lutar junto conosco, para que quem não é autista fale sobre o assunto. Às vezes se acha um conteúdo de, não meu, mas de outro autista interessante, Sim, sim. compartilhem, né? Para que nós possamos crescer aí a causa e lutar, porque, como eu digo, eu tenho 26 anos, eu não sei se eu vou ver um futuro completamente inclusivo, mas eu espero ser parte, né, dessa luta que com certeza vai transformar o futuro em um local próspero para nós e a sociedade se tornará mais inclusiva. Muito obrigado, Alice. Isso foi muito importante de se ouvir. É, onde que a gente pode te encontrar? No Instagram, você falou dos seus livros. Você gostaria de falar um pouco disso? Tipo, a gente... É... Eu tenho
eu tenho outras redes sociais, né? Eu tenho o TikTok, eu tenho o YouTube, mas eu não utilizo muito. Então, acho que melhor forma, né, das pessoas me encontrarem, terem acesso aos meus os próximos passos, porque esse ano eu tenho muitos congressos que eu estou participando, muitas palestras que eu vou Uhum. ministrar também, muitas ações que eu vou participar. Tá tudo uma loucura, eu estou tendo que conciliar Imagino. trabalho com faculdade É uma e correria. ativismo, né? E às vezes não sobra tempo para nada, né? E ao mesmo tempo eu também, como eu disse, não sou de ferro, quero me divertir também, quero estar com meus amigos. E mas assim, a principal fonte para me procurar é o Instagram mesmo, @Wallace com dois L's, Delira, né? @Wallace Delira. E lá tem todas as informações. Eu estou encerrando um livro agora, estou pensando em montar uma trilogia de ficção e vai ser tudo postado Que lá. bacana. E eu tô por aí, né? O que precisar, pode contar comigo. Eu quero que a Atlética Gávea e você também, todos vocês, saibam que pode contar comigo quando o assunto for inclusão e neurodiversidade. Caramba, muito obrigado. Muito obrigado, Wallace. Muito obrigado por ter tirado um tempo. E é isso aí. Vou encerrar a reunião agora.